Olá, me chamo Carolina Mourão e sou orientanda de doutorado do professor Leopoldo Fulgêncio na linha de pesquisa Desenvolvimento Humano e Aprendizagem. Minha tese é intitulada A Última Idade, o final do processo de desenvolvimento emocional do ponto de vista de Winnicott. O envelhecimento nas últimas décadas tornou-se um fenômeno. O interesse nesse ponto de desenvolvimento ainda é tímido quando comparado a outras fases da vida. A área da psicologia do desenvolvimento tem reconhecido esta última fase da existência e apontado para algumas de suas características. Em especial, a proposta de Erik Erikson referindo-se à oitava idade do homem. No entanto, no quadro das teorias do desenvolvimento emocional, especialmente no campo das teorias psicanalíticas do desenvolvimento, esta última fase da existência tem sido pouco analisada. Ainda que diversos psicanalistas já tenham se ocupado dos fenômenos relacionados ao envelhecimento e da própria morte como um acontecimento ou destino existencial, abordando-os como fenômenos a serem entendidos e analisados teórico e clinicamente. No campo das teorias psicanalíticas do desenvolvimento, Winnicott também apontou para fenômenos específicos, referidos a esta última fase da existência. Por exemplo, quando enunciou o fato do crescer para menor como pertencendo a esta última fase da existência. O objetivo desse trabalho é procurar e explicitar na obra de Winnicott todas as referências e comentários que ele fez sobre esta última fase. Para isso, analisarei a obra de Winnicott e sua teoria do desenvolvimento emocional, bem como a literatura secundária, ou seja, comentadores da obra de Winnicott, procurando descrever esta fase, o que ainda não foi feito por Winnicott nem por seus comentadores. Espera-se contribuir para a compreensão do fenômeno em seus aspectos clínicos e do desenvolvimento, considerando o envelhecer e a própria morte como uma fase e um acontecimento do desenvolvimento emocional do ser humano. O objetivo geral desta tese é a compreensão teórica e descritiva da última fase do desenvolvimento, do ponto de vista da teoria do desenvolvimento emocional, tal como proposta por Winnicott. Esta é uma pesquisa teórica que se propõe a fazer uma análise analítico, crítica, estrutural e sistemática da obra de Winnicott para explicitar o seu entendimento sobre o envelhecimento. Considerando a possibilidade de considerarmos essa última fase do desenvolvimento emocional do ponto de vista de sua obra. Para isso, analisaremos na sua totalidade, em sua obra completa, suas referências ao fenômeno que diz respeito a essa última fase da existência, dentre elas o envelhecimento e a morte. Dentre os fenômenos analisados, já podemos indicar alguns, como por exemplo a noção de crescer para menor e a morte como o último selo da saúde. No entanto, muitos outros aspectos e fenômenos deverão ser incluídos na compreensão desta última fase. Nesse sentido, procuraremos na obra de Winnicott referências diretas e indiretas ao que ocorre nessa fase, nos debruçando sobre os collected works recém-publicados. Nessa última fase do viver, tem relação direta com a morte e as suas ressonâncias nas fases de desenvolvimento do sujeito. Falarei especificamente nas ressonâncias psíquicas e em seus aspectos relacionados ao desenvolvimento emocional. É possível encontrar nos próprios relatos de Winnicott recortes de sua relação com o envelhecimento e, mais explicitamente, suas relações com a morte. No livro Explorações Psicanalíticas, Claire Winnicott, sua esposa, propõe escrever um prefácio de caráter pessoal sobre ele. Para isso, identifica a área transicional como um dos temas centrais na obra winnicottiana e propõe-se a responder algumas perguntas, dentre elas, abre aspas, o que havia com Winnicott que tornou inevitável a exploração da área transicional e fez seu uso clinicamente produtivo, fecha aspas. Nas palavras de Claire, Winnicott possui um afinco em compreender a experiência criativa como uma imersão para que pudesse sentir o impacto das situações que vivenciava. Compreendia em sua própria existência a sua capacidade de brincar e qualidade de vida andavam juntas. Em seus últimos anos de vida, a capacidade de brincar foi um auxílio com uma questão que rondava seus pensamentos, a morte. Incentivado por Claire, Winnicott escreveu poucas páginas de uma autobiografia que foi intitulada Nada Menos que Tudo. Neste jogo imaginativo, ele idealizou a própria morte. Tentou experienciar, por um breve momento, uma consciência do morrer. Abre aspas.
ele tinha avidez por experiências e teria odiado perder a experiência interna da realidade de sua própria morte. Imaginativamente, alcançou-a. Fecha aspas. Citação de Claire Winnicott. Poder encontrar a própria morte, mesmo sendo pela forma experiencial da imaginação, pode ser um aspecto importante para auxiliar na integração dos aspectos aniquiladores presentes nas fantasias relacionadas ao morrer. A morte é a última das integrações e a desintegração real ao mesmo tempo. Para Winnicott, a continuidade de ser é um impulso existencial. Ao experienciar o amanhã, o sujeito gesta em si próprio a criatividade para existir no mundo e se relacionar com ele. Ao se dar conta de sua real limitação temporal, já não é mais possível negar a finitude, impulsionando o sujeito a encontrar uma forma de reorganização. A integração no tempo e espaço é uma das primeiras tarefas que o bebê realiza, amparado pelo cuidador. Alojar-se no tempo e espaço é uma tarefa que permite ao bebê uma noção sobre o que esperar do ambiente e do futuro. Ao longo do viver, podemos presenciar momentos que abalam nossas esperanças de futuro e isso requer uma reorganização, pois a tarefa de integração do homem nunca estará completa e finalizada. É, no entanto, a morte que fecha o ciclo da vida, e deparar-se com a ideia de que um dia ela chegará nos permite experimentar a continuidade de ser. Caso contrário, a morte pode representar uma angústia potente a ponto de paralisar esse processo de continuidade do ser representado pelo tempo que chega ao fim, as impossibilidades e as barreiras que a vida proporcionou. A morte possui complexos aspectos para o ser humano, impondo-nos a difícil tarefa de imaginar nossa própria extinção. Envelhecer e morrer são aspectos ainda renegados de existir, mesmo permeando a vida humana. Pensar sobre o fim, sobre a morte, como algo não apenas distante e relegado aos outros, mas também como parte do nosso próprio existir, traz angústia. Esse distanciamento com a morte relega aos velhos o lugar daqueles que estão próximos ao fim. Mas como nos relembra Heidegger, abre aspas, tão logo o homem entra na vida, já é velho o suficiente para morrer, fecha aspas. O aspecto da negação da morte, como parte do ciclo vital, é constantemente observado como fenômeno. Aqueles que são mais jovens, por exemplo, postergam o pensar sobre a morte, mantendo a ilusão de que ela está distante. E quando é chegado à velhice, sentimentos terroríficos podem ser despertados. A ilusão de mortalidade, que constantemente acompanha muitos indivíduos, é estilhaçada pelas mudanças físicas, cognitivas e de status social que podem ocorrer ao longo do envelhecer. Envelhecer, claro, não é uma experiência massificada. Cada indivíduo vivencia mudanças a partir de suas formas de ser e de estar no mundo. Renegar isso é também distanciar e destituir o velho de sua subjetividade. E talvez esse também seja um dos objetivos sociais. Ao massificar a experiência do envelhecer, a identificação com o aspecto da velhice também é dificultada, e o distanciamento torna-se a saída desejada. Para não ter que lidar com aspectos do envelhecimento, promove-se então o isolamento e o distanciamento social dos velhos. Utilizo aqui a palavra velho para suscitar também seus aspectos negativos, pois evita-se essa palavra para escapar do seu conteúdo, escapar daquilo que ela carrega. Freud e Winnicott têm posições conflitantes sobre o fim. A morte tem aspectos divergentes dentro da metapsicologia freudiana e da teoria do desenvolvimento proposta por Winnicott. Coloco aqui uma citação do próprio Winnicott. Abre aspas. Se considero a ideia de vivacidade, tenho de levar em conta pelo menos dois opostos, uma sendo a imortalidade como defesa maníaca e a outra a simples ausência de vida. É aí que o silêncio é equacionado como a comunicação e a imobilidade como o movimento. Ao utilizar essa ideia, posso ir além de meu objetivo da teoria dos instintos de morte e de vida. Vejo que o que não posso aceitar é que a vida tenha a morte como seu oposto, exceto clinicamente na oscilação maníaco-depressiva e no conceito de defesa maníaca, em que a depressão é negada e tomada em seu oposto. No desenvolvimento do lactente, viver se origina e estabelece-se a partir de um não viver, e existir se torna um acontecimento que substitui o não viver,
assim como a comunicação se origina do silêncio. A morte só se torna significativa no processo vital do lactente quando chega o ódio, que ocorre em data posterior, distante dos fenômenos que utilizamos para construir a teoria das bases da agressão. Fecha aspas. Aqui percebe-se a entrada da concepção sobre a morte e seu valor destrutivo. Utilizo a ideia de valor, pois, como afirma Winnicott, a destrutividade tem seu valor para a criação. No entanto, ao longo da vida, a ideia de morte pode ser uma agonia para alguns indivíduos. No texto O Medo do Colapso, Winnicott refere-se a um paciente que comete suicídio na busca pela afirmação de uma morte que já havia ocorrido psiquicamente em uma idade pouco adequada para que seu self sustentasse a ideia de aniquilamento. O medo da morte é uma das aplicações do conceito de colapso, ou do medo do colapso, e se contrapõe à tendência de organização do self como sendo unitário. Existe uma morte psíquica que não foi experienciada, e esta pode trazer sentimentos terroríficos. O que acontece, então, é uma compulsão com a ideia de morte na tentativa de integrá-la. Sem essa possibilidade, a alternativa restante é a morte propriamente dita, na intenção de gerar uma experiência. A vivência humana pode desencadear sensações de não integração. Ao longo da vida é comum que experienciemos situações assim, e o Winnicott descreve como sinal de saúde as oscilações vividas ao longo da vida. No entanto, se a experiência vivida é a desintegração e a sensação de aniquilamento prevalece, sentimentos de desespero podem ser desencadeados. A desintegração da personalidade é um fenômeno psiquiátrico bem conhecido, e sua psicopatologia é muitíssimo complexa. O exame desses fenômenos na análise, todavia, mostra que o estado não integrado primário fornece a base da desintegração e que o atraso ou a falha na desintegração primária predispõe à desintegração, quando a regressão se dá ou quando fracassa algum tipo de defesa. Essa citação é do próprio Winnicott, de um texto de 58. A mudança da própria imagem, da memória e das capacidades de resposta do organismo podem trazer desestruturações do próprio self. É claro que essas transformações também ocorrem ao longo da vida e do amadurecimento. No entanto, no envelhecimento, esses aspectos podem ser notados de outra maneira e dificultam o processo de continuidade do ser. As modificações corporais trazem estranhamento e necessitam ser integradas aos aspectos da personalidade e do reconhecimento de quem se é. A memória, substância de quem somos, também pode sofrer alterações. A resposta cognitiva pode não ser tão rápida quanto antes, os lapsos mais frequentes e dificuldades de rememoração podem surgir. Obviamente, cada envelhecimento é único e traz questões díspares. No entanto, a própria ideia do envelhecer já cercada por estereótipos pode trazer o receio com a chegada desse momento. Nossa sociedade também tem grandes ressalvas com a ideia de morte, sendo um assunto pouco debatido e até pensado pelos sujeitos. Winnicott diverge do pensamento freudiano. Aqui coloco uma citação. Abre aspas. Se é lícito aceitarmos como experiência que não tem exceção, que todo ser vivo morre por razões internas, retorna ao estado inorgânico, então só podemos dizer que o objetivo de toda a vida é a morte, e retrospectivamente que o inanimado existia antes que o vivente. Esse é um texto de Freud, de 1920. A teoria winnicottiana privilegia um conceito de saúde que escapa aos moldes freudianos, sem excluir a existência da metapsicologia. Para Winnicott, a saúde não está relacionada à administração das pulsões nas relações interpessoais, mas sim ligada à continuidade do ser. As necessidades de ego e id são distintas, e é a partir disso, é a partir do ser que vem o fazer. Essa também é uma citação de Leopoldo Fugêncio. Bom, são com essas questões, então, que damos continuidade à nossa pesquisa, com essa tese, e essa é apenas uma das partes de um dos capítulos que estamos construindo sobre a questão da morte e sobre como a morte é representada, pensada, construída e colocada dentro da questão do desenvolvimento emocional para a teoria winnicottiana. Obrigada por acompanhar até aqui e até mais.